Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá. Vamos começar nos organizando. Pegue seu caderno para anotar as atividades ou uma folha. Separe seus materiais, lápis de escrever, borracha, apontador, aqueles materiais de sempre. Hoje nós também utilizaremos revista, cola, tesoura. Mas caso você não tenha, não se preocupe. Você pode fazer depois, na sequência, essa atividade ou então desenhar, certo? Então vamos lá. Agora é importante você ter uma mesa para apoiar todo esse material, ou um livro, ou uma caixa firme, certo? A professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para anotar a data de hoje, o número da nossa aula e organizar os seus materiais. Eu já volto. Então, terceiro ano, tudo pronto? Sim, se está tudo pronto, vamos começar. E vamos começar pela revisão. Isso, vamos lembrar o que estudamos na aula passada? Olhem no slide. Quem aí está lembrado deste livro? Foi uma aventura a leitura desse livro. Olhem lá o título dele. As Aventuras de um Pequeno Ratinho na Cidade Grande. E esse ratinho que foi conhecer a cidade grande. Olhem só, na imagem, um ratinho do campo recebeu uma carta de um amigo convidando ele para ir à cidade. Olhem só, ele foi à cidade e se deparou com um lugar muito diferente do que ele vivia, certo? Olhem lá algumas imagens, muitas lojas, muitos prédios, certo? Ele achou tudo muito diferente. Olhe ele lá com o seu amigo da cidade. Aí,
O que aconteceu? Depois de conhecer muito essa cidade, conhecer diversos lugares, ele observou a cidade do alto, olhem lá, viu toda aquela cidade, mas ele também viu o lugar onde ele morava. Então, o ratinho do campo ficou com saudades do campo. Então, ele voltou para o campo, olhem lá, ele bem tranquilinho, descansando no campo. Aqui no próximo slide, observem o ratinho do campo e o seu amigo, o ratinho da cidade. A partir da leitura desse livro, nós conversamos um pouco sobre as características desses espaços, certo? Estão lembrados? Muito bem, então fizemos algumas atividades, olhem aqui. A atividade de número 1, a professora perguntou para vocês. Letra A cidade é igual ao lugar onde mora o ratinho do campo? Então, é igual ou não? Não é igual, é bem diferente. Letra B, o que o ratinho do campo viu na cidade grande? Então, crianças, vocês relataram aí? Vocês escreveram o que ele viu? Isso é muito importante. Depois, nós observamos várias imagens aqui da cidade, uma cidade grande. Nesse caso aqui, a cidade de Curitiba. Olhem só, muito parecida com a cidade do livro, certo? Olhem só. Então, conversamos que no espaço urbano, o espaço das cidades, nós temos muitas construções, concentração de pessoas, muitas lojas, comércios e um trânsito muito intenso, que foi tudo isso que o ratinho do campo viu na cidade, não foi? Depois observamos o campo, olhem lá. Aqui a gente observa, olha, uma área rural com muita plantação, certo, crianças? Depois eu apresentei para vocês duas imagens, uma do campo e uma da cidade. Certo? Foi a nossa atividade de número 2, letra A. Observe as imagens abaixo e descreva quais são as principais diferenças observadas entre estes lugares. Então, vocês fizeram a atividade? Ela está aí no seu material? Lembrem-se, é muito importante participar, fazer o registro das atividades e sempre, pensar bastante a respeito delas, certo? Agora, vamos à nossa aula de número 15. Observem o tema da aula, o trabalho nos diferentes espaços. E nós vamos começar essa aula observando o mapa que nós vimos no finalzinho da aula anterior. Vamos lá? Olhem lá, vocês estão lembrados? Nós temos aqui um mapa que mostra a evolução da ocupação urbana de Curitiba. Olhem só. Porque Curitiba nem sempre foi assim como nós observamos hoje. Sim, as cidades nem sempre foram assim. Então, Curitiba é um exemplo disso. Esse mapa mostra, utilizando cores, como que a cidade foi crescendo, certo? Então, vamos observar aqui. Vamos novamente observar a legenda e vamos identificando esse crescimento da cidade. Então, vamos lá. Vamos lá. A cor vermelha ali, bem forte. De 1654 a 1830, Curitiba era, olhem lá no mapa que eu vou destacar bem no centro, olhem lá, tá vendo que a professora colocou uma bolinha vermelha? Olhem lá, é bem pequenininho, na realidade é menor do que essa bolinha inclusive, tá? A área urbana de Curitiba era aquele miolinho muito pequenininho. A cidade de Curitiba cresceu ali, bem naquele miolinho, onde a professora indicou com a cor vermelha, certo? Então vamos voltar e observar mais um pouco o mapa. Olhem lá, então a cidade de Curitiba era aquilo, a área urbana de Curitiba era aquele pedacinho ali, certo? Então vamos agora, a cor, olhem lá, um alaranjado, certo? Agora eu vou contornar, vejam lá, olhem só. Então ela cresceu um pouquinho mais de 1831 a 1857, certo? Vamos continuar. O restante, nesse período, era tudo área rural, ok? Continuando, vamos lá, mais uma cor, vou destacar aqui, vejam lá, um amarelinho queimado, 1858 a 1900, vamos ver? Olha lá, cresceu um pouquinho mais, certo? Vejam que a professora destaca aqui, onde aparece essa cor. Viram? Então a cidade foi crescendo, a área urbana foi se expandindo, acontecendo maior concentração de pessoas. Já em amarelo, vamos lá,
1901 a 1927, faz tempo, olha o amarelo. Vejam que não é bem regular, não é bem circular a área. Vamos lá então, continuando aquele outro tom de 1928 a 1938. Mal é possível identificar no mapa. Depois, olhem só, aquele outro tom de verdinho, 1939 a 1966. Vamos ver, olha lá. Certo? Então a cidade foi se expandindo, foi crescendo. E vamos continuar. Aí vem o outro tomzinho de azul, bem clarinho, vejam alguns lugares. Depois nós temos, olhem só, um outro tom de azul, de 1986 a 2000. Vamos ver? E a cidade crescendo, se tornando cada vez mais urbana, se expandindo. Olhem lá. Agora eu trago aqui essa seta indicando a divisa de bairros, aquele amarelo ali, ó, certo? E para terminar, nossa legenda, município de Curitiba em vermelho, ok? Então aqui identificamos que a cidade de Curitiba foi, ó, crescendo aos poucos, a concentração se tornando mais urbana conforme o tempo ia passando. Agora vejam aqui comigo, com o crescimento da cidade, o que foi possível observar? Então, com o crescimento das cidades, o que é possível observar nesses espaços? Vamos ver. O aumento das construções, sim, muitas construções sendo erguidas na cidade. O que mais? A concentração de pessoas. Também, as cidades têm essa característica, concentram muitas pessoas. A concentração de lojas, comércios e indústrias para atender a demanda gerada por essa concentração de pessoas, certo? Vamos lá? E a intensificação do trânsito também é possível observar nas cidades. As cidades crescem e mudam as suas características, mudam a sua paisagem também. Olhem essa imagem aqui. Quem foi meu aluno ano passado viu essa imagem. Eu trago aqui, ó, Rua José Bonifácio, centro de Curitiba. A primeira foto, preto e branco, observem, ela é de 1920. Já a segunda imagem é de 2019. Mais perto, né? Você já tinha nascido em 2019? Então, você já tinha nascido em 2019? Já? Que ano que você nasceu? Você sabe? É importante nós sabermos. Então, provavelmente, certo? Ali, ó, todos nós já tínhamos nascido em 2019, quando aquela rua foi fotografada. Agora, em 1920, você já tinha nascido? Eu não tinha nascido. Então, você também não. Faz muito tempo, certo? Olhem lá. Faz muito tempo. Quase 100 anos, crianças. 99 anos. Olha só. Nós podemos perceber que muitas construções permaneceram. Olhem ali. Aqui, olhem lá. É a Torre da Catedral, certo? Vejam, essa construção também está na primeira imagem. Olhem lá. Tá aqui, ó. Certo? Mas há algumas diferenças. Vejam, em 1920, carroças circulando por ali. Carroças. É comum observarmos carroças circulando no centro da cidade? Não é comum, certo? E olhem aqui, ó. Nem é mais permitido, inclusive. Olhem só ali onde a professora colocou a seta. Olhem lá, esse imóvel. Vejam que ele não aparece mais ali. Foi substituído por prédios, certo? Essa rua não permite mais o trânsito de automóveis, de nenhum tipo de veículo. Vejam, ela é só para pedestres. Quanta diferença nas paisagens. Os espaços, principalmente os espaços da cidade, são muito modificados pela ação dos seres humanos. De acordo com as suas necessidades, eles vão alterando a paisagem, certo? Foi o que percebemos aqui. Agora, vamos olhar outras imagens de Curitiba. Aqui, olhem que interessante, vejam. Essa imagem aqui foi fotografada pela Júlia Vanderlei. Está hoje compondo o acervo da Fundação Cultural de Curitiba. Vejam, nós temos ali, observem, várias carroças. Olhem só, parece um desfile de carroças, certo? Isso não é comum. Na época, era a forma de transporte da maior parte da população. Vejam lá.
Agora, outra imagem, também com muitas carroças aparecendo. Olha que interessante, aqui na região da Praça Tiradentes, em frente à Catedral. Olhem só, bem diferente, não é verdade? Este movimento não faz mais parte da cidade atualmente. Vamos observar outras imagens, olhem aqui. Vejam, uma imagem de antigamente, observem os automóveis e uma fotografia de um período mais atual. Olhem só como que está o trânsito atualmente, certo? Muito bem. Agora, a professora traz para vocês a nossa primeira atividade. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho em tudo isso que conversamos? Vamos lá! Depois de observar todas essas imagens, explique. Letra A. O que é um espaço urbano? Vamos pensar sobre isso? Letra B. O lugar onde você mora apresenta características do espaço urbano ou rural? Então vamos lá? Vamos pensar um pouquinho e vamos registrar aí, com as suas palavras, com o que você entendeu, do seu jeitinho. O que é um espaço urbano então? O que ele tem? Que características ele tem? Anote aí do seu jeitinho. Aí pense, o espaço onde você mora é mais parecido com o espaço urbano ou rural? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês.
Então, terceiro ano, conseguiram fazer a atividade? Sim? O que vocês colocaram ali na letra A? O que é um espaço urbano? Muitas respostas interessantes. Muito bem. Um espaço urbano é um espaço que abriga muitas pessoas, muitas construções, por exemplo, há vários equipamentos urbanos, o trânsito é mais intenso, existem várias características, certo? E você pensou se mora num espaço urbano ou rural? A professora Dircélia mora em Curitiba e aqui é um espaço predominantemente urbano. Então, se você mora na região, você também pode anotar isso como resposta. Espaço urbano. Agora, olha quem apareceu na nossa aula. Lá em cima da árvore. Quem é ele mesmo? O ratinho do campo. E ele está falando alguma coisa. Vamos ler comigo? Vamos lá? O que ele está falando? Aqui onde eu moro, as pessoas trabalham em atividades relacionadas ao campo, como a lavoura e a criação de animais. Olha só, agora ele está falando das profissões das pessoas que trabalham no campo, certo? Vamos ver aqui, ó. Agora, nós vamos pensar no seguinte: quais são as atividades produtivas realizadas pelas pessoas que moram na sua cidade? Vamos pensar um pouquinho? O ratinho do campo falou que lá onde ele mora, as pessoas trabalham em atividades relacionadas ao campo. Lavoura, na agricultura e na criação de animais, que é a pecuária. E onde você mora? Quais atividades são desenvolvidas pelas pessoas? Vamos listar algumas? Vamos pensar? Então, alguns minutinhos para você resolver isso.
Então, terceiro ano, conseguiram realizar a atividade? Sim? Bom, agora eu tenho uma sequência aqui de fotografias que podem também te ajudar a finalizar essa atividade, caso não tenha conseguido. Vamos ver aqui comigo, olhem só. Aqui nós temos duas fotografias e tem uma pergunta ali. Vamos ler essa pergunta? Entre os profissionais que você observa nas fotos, qual deles você costuma ver em seu dia a dia? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Vamos lá? Vamos observar. Primeira fotografia. Que profissional que nós temos ali? Me digam. Um motorista de ônibus. Muito bem. E na outra imagem, olhem só. Uma agricultora. Ela está colhendo. Olhem lá, na colheita. Está numa plantação. Qual desses profissionais você vê no seu dia a dia? Um motorista ou um agricultor, agricultora? Ah, muito bem. Eu, por exemplo, vejo muito mais motoristas. Certo? De ônibus, no caso, olhem só. Agora aqui, primeira imagem, vejam lá. Ó lá, um pecuarista, ele está cuidando ali do seu rebanho. E na segunda imagem, coletores de lixo. E aí, qual desses profissionais você mais vê no seu dia a dia? Muito bem! Agora mais um. Nós temos aqui um pescador e olhem só, são seringueiros trabalhando ali, ó, né? No látex, certo? Num seringal, vejam bem. E aí, vocês encontram esses profissionais no seu dia a dia? Eu, particularmente, não encontro. Vamos ver aqui? E aqui? Outros dois profissionais, vejam. Um agricultor e um pecuarista. Então, um criador de animais. Vocês encontram? Olha, normalmente a professora não me vê no dia a dia dela, porque eu moro num espaço bem urbano, cidade de Curitiba. Vamos continuar? Olhem só, esses profissionais todos ali trabalham em diferentes lugares. Vejam essas imagens aqui, nós temos o espaço rural, essas atividades desenvolvidas no espaço rural, atividades de agricultura e pecuária. Vamos ver aqui algumas características? Quem são esses profissionais? O agricultor e o pecuarista. Quais são as características da atividade realizada por esses trabalhadores? Então, quais são essas características? São profissionais que trabalham diretamente no campo, com a terra, olhem só, né? Tem uma relação muito direta com a natureza, por exemplo, certo? Agora, vejam aqui, essas atividades econômicas em diferentes espaços. O que vocês veem nessas imagens? Vamos pensar? A primeira é uma indústria, muito bem. Uma fábrica, uma indústria, vejam. Na segunda imagem, nós temos uma área muito comercial. Pessoas circulando, várias lojas, observem. Então, são atividades realizadas no espaço urbano especialmente, certo? Agora, olhem aqui, espaço urbano, vamos ver o que nós temos. Atividade industrial nesse caso. E aqui, a profissão dessas pessoas são operários, olhem lá, operários. Agora vamos lá, ó. Quais são as características da atividade realizada por esses trabalhadores? Vejam lá, eles estão numa linha de montagem, eles estão transformando matérias-primas em produto. O que será que eles estão produzindo ali, crianças? Fiquei curiosa agora. Vamos continuar? Agora eu trago a foto do comércio. Que atividade é essa? Olhem lá, atividade comercial. Vamos ver? Quem são as pessoas que trabalham ali? São os comerciantes ou comerciários? Vejam bem. E quais são as características da atividade desenvolvida por esses profissionais? Vamos pensar? Os comerciantes vendem produtos, certo? Que foram produzidos pelas fábricas. Olhem só.
Agora, eu tenho outros profissionais que eu também costumo ver no meu dia a dia. Vamos ver? Olhem lá. Na primeira imagem, dentista. E na segunda imagem, um jardineiro. Certo? Agora, vejam essas características aqui. Esses dois profissionais, vejam bem, eles são dois prestadores de serviço, certo? Eles estão prestando um serviço, eles não estão vendendo nada e nem transformando uma matéria-prima em outro produto. Então, olhem lá, características, né? Aqui a gente tem as profissões, dentista e jardineiro. Quais são as características das atividades realizadas por esses trabalhadores? Eles prestam um serviço, assim como a professora Dircélia, eu presto um serviço também. Sim, sou prestadora de serviços. Vamos ver aqui? As pessoas trabalham e trabalham muito, não é verdade? Sim, as pessoas trabalham. Olhem lá, no que? Vamos ver? Criam animais, fabricam produtos, cultivam alimentos, vendem produtos, prestam serviços e extraem bens naturais. Nós observamos ao longo da aula diferentes profissionais, diferentes profissões que realizam, atividades diferenciadas, inclusive em espaços diferentes. Alguns profissionais do espaço rural e outros do espaço urbano, certo? Então agora, vamos fazer mais uma atividade? Vamos lá? Atividade de número 3. Letra A. Desenhe ou recorte imagens de profissionais que você costuma ver em seu dia a dia. Então, vocês registraram esses profissionais. Agora, você desenhe esses profissionais. Ou então, busque em revistas diferentes profissões que você observa no seu dia a dia, certo? Alguns minutinhos para vocês.
Então, terceiro ano, conseguiram fazer a atividade? Sim? Muito bem. Mas caso não tenha terminado, depois você finaliza, certo? Porque a nossa aula chega ao fim. Vamos aqui fazer a revisão? Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós identificamos diferentes atividades econômicas e produtivas realizadas nos espaços urbano e rural. Certo, estudantes? Então, agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês. Deixa, olha, um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!